Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula falando sobre as reações químicas. Mais precisamente aqui a gente vai fazer as classificações das reações inorgânicas. Existem diversos tipos de classificações de reações e uma dessas classificações que a gente vai utilizar é a que utiliza o número de substâncias que reagem e o número de substâncias que são produzidas de acordo com alguns critérios que a gente vai observar aqui, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui as reações que são de síntese ou também chamadas de reações de adição, tá? Síntese ou adição. Elas ocorrem quando duas ou mais substâncias originam um único produto. Então, como modelo, a gente poderia colocar aqui o seguinte: se a gente tiver A mais B, imagine que A e B são duas substâncias diferentes que vão formar um único produto, que aqui vai ser o produto C. Claro que, independente dos casos, acontece de A mais B forem a mesma substância. Eu poderia ter A mais A formando um C e o C ser uma substância diferente de A e A. Então, eu também poderia ter isso daqui. A mais A formando C. Isso daqui também seria uma reação que a gente chama de reação de adição. Ou seja, a gente tem mais reagentes reagindo entre eles, formando ligações químicas entre eles para formar um único produto, tudo bem? Aqui a gente tem, como exemplo, eu poderia colocar aqui o magnésio Mg reagindo com oxigênio mais O2 para ocorrer a formação do óxido de magnésio, MgO2. Aqui, essa O2 não, perdão, o O não tem coeficiente 2, ele tem carga negativa, né, menos 2, o magnésio é mais 2, quando eles ficam juntos, eles ficam de 1 para 1 mesmo. A única coisa que acontece aqui é que essa equação ela não está balanceada, né? A gente tem 2 oxigênios aqui, então para ficar balanceado eu preciso de 2 oxigênios aqui no produto também e 2 magnésios aqui nos lados reagentes. Aí está balanceada, aqui está ok a equação. Então a gente tem o A como sendo magnésio, o B como sendo oxigênio e o C como sendo óxido de magnésio, tá? Então basicamente esse é o tipo de reação que você vai encontrar quando você falar que tem uma reação de adição. Você tem dois ou mais reagentes reagindo para formar um único produto, beleza? E reação de síntese também é a mesma coisa. Análise ou decomposição. Isso aqui seria o contrário, tá? Seria você ter um produto que vai formar ali dois ou mais reagentes. Então eu vou ter aqui C mais B. Na verdade, aqui a gente já usa ele como sendo reagente, né? Eu tenho um reagente formando dois produtos, no caso. Então eu teria assim, uma única substância que origina dois ou mais produtos, tá? Sempre do lado direito aqui, a gente vai ter o lado onde estão os produtos da nossa reação. Sempre os produtos são formados no final da reação e o que eu tenho no início da reação são os reagentes, ou reagente, nesse caso aqui, né? Então, um reagente formou dois produtos diferentes. Um exemplo que a gente poderia colocar aqui, ó, vou colocar o NH, eu vou colocar aqui embaixo, acho que não vai dar tanto espaço assim, NH4, aparecendo aqui duas vezes com crômio Cr2O7. Ele vai fazer com aquecimento, ele vai se decompor e formar Cr2O, O3 mais N2. A canetinha não está riscando bem hoje, hein? Mas tá bom. N2 mais 4 de H2O. E pronto. Essa equação ela já está balanceada. Então a gente tem aí um reagente que está formando três produtos diferentes. No nosso exemplo ali eu coloquei um reagente formando dois produtos, mas poderia estar formando três, poderia estar formando quatro e assim por diante. O que a gente sabe é que quando a gente tem uma única substância que origina dois ou mais produtos, tá bom? Então nesse caso aqui que eu coloquei para vocês, está originando três produtos. Que eu vou apagar essa linha que eu coloquei para a gente ver a reação de baixo, tá? A reação aqui de baixo, o que ela vai falar? Simples troca ou deslocamento. Então, o que acontece nesse tipo de reação? Ele ocorre quando uma substância simples reage com uma substância que é composta, originando uma nova substância simples e outra composta.
Só para lembrar, uma substância simples é aquele tipo de substância simples, que só tem um único elemento químico, né? Exemplo, H2, O3, tá? N2, isso são substâncias simples. E substância que a gente chama de composta é quando a gente tem dois ou mais elementos químicos juntos, tá? Então, por exemplo, H2O é um exemplo, a CO2 é um exemplo, poderia usar mais HCl, é um exemplo. Isso aqui são todas substâncias compostas porque elas têm mais do que um elemento químico. Observem, aqui eu só tenho um elemento hidrogênio, aqui só o elemento oxigênio, aqui só o elemento nitrogênio, formando essas moléculas. Aqui embaixo, na substância composta, eu tenho hidrogênio e oxigênio, dois elementos. Carbono e oxigênio, dois elementos. Hidrogênio e cloro, dois elementos. Se eu tivesse três elementos, continuaria sendo composta, tá? Então, moléculas que têm dois ou mais elementos são compostas e moléculas que têm apenas um único elemento são substâncias simples. Então, quando você vê uma reação onde você tem uma substância simples, por exemplo, o zinco, reagindo com HCl, e aí você vai ter a produção de uma nova substância que vai ser simples, que nesse caso vai ser o hidrogênio, H2. Esse hidrogênio ele vai ficar sozinho, tá? E o zinco ele vai trocar de lugar com o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ficar no lugar do zinco e o zinco no lugar do hidrogênio. Aqui eu vou ter mais ZnCl2. Para ficar balanceada essa equação, só colocar um número 2 aqui na frente, porque eu dobro a quantidade de hidrogênio e de cloro, porque eles estão dobrados aqui, ó, no lado dos produtos. E pronto, né? A equação já está balanceada, é isso aí. Um exemplo, se eu fosse dar igual eu estava colocando aqui, A mais B, seria a gente colocar aqui A mais B, ou eu posso colocar A só, para ser minha substância simples, é igual a mais XY, né, que seria minha substância composta. Eu estou passando assim, tá? Como sendo a minha simples, minha composta. A gente vai ter a troca do A e do X, então vai ficar AY. Eu vou colocar na ordem certinha que está ali em cima. Vai ficar aqui só X mais AY, tá bom? Então, esse cara aqui e esse cara aqui. E quando precisar, a gente tem que balancear a equação. Então, por exemplo, nesse caso da equação de cima, eu precisava ter 2 de HCl, porque senão a quantidade de HCl que eu vou ter aqui, de hidrogênio e de cloro, seriam diferentes da quantidade que eu tenho deles nos produtos. E aí a equação química estaria errada. Lembre-se que o balanceamento precisa estar sendo feito corretamente. Ó, pessoal, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma playlist com balanceamento de equações químicas, tá? Para você aprender o passo a passo de como se balanceia uma equação, porque eu não estou ensinando nessa videoaula. Aí você olha lá, entende como é que é o balanceamento, e quando você estiver fazendo uma reação de simples ou de dupla troca, deslocamento, etc., você vai sempre olhar se está balanceado, beleza? Então, continuando aqui, a gente vai falar sobre a última reação, o último tipo de reação inorgânica que a gente vai ver hoje, que é a reação de dupla troca. E ela ocorre quando a gente tem duas substâncias compostas que reagem originando duas novas substâncias compostas também. Então, nesse caso aqui, seria o caso de eu ter o seguinte, A mais B reagindo com X mais Y, e aí a gente vai ter uma troca, né? A gente vai trocar, por exemplo, a posição do A e do X. Eu poderia ter A mais Y mais X mais B. Observem que o X aqui, ó, ele está como se fosse um metal, né? Ele está como sendo o cara que é menos eletronegativo. Ele está desse lado aqui. O A também. Eles continuam desse lado, ó. O X ele continua começando a nova molécula. Ele não vai para o final. Observe isso, tá? Isso aí não pode acontecer porque estaria errado. O A que está aqui no início, ele continua lá no início, olha só, tá vendo? O B, ele só trocou de lugar. O Y veio para o lugar do B e o B foi lá para o lugar do Y. E aí aconteceu esse produto que a gente tem aqui. Tranquilo? Bom, vamos colocar aqui um caso onde isso aconteceria, né? Uma reação de ácido e base, ácido sulfúrico H2SO4 reagindo aí com hidróxido de bário. Aí a gente vai ter BaOH2. E o que acontece? O bário ele vai ficar junto com SO4 aqui do ácido. E o ácido, né, é que vai se romper essa molécula, o hidrogênio aqui vai ficar junto com o OH aqui.
Aqui vai ser uma reação que a gente também chama de reação de neutralização, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai produzir um sal, que vai ser sulfato de bário, BaSO4, mais água, H2O. E aí eu tenho quantas moléculas de água? Bom, aqui eu tenho 2 grupos OH misturando com 2 hidrogênios e aqui só eu formo 2 moléculas de água, né? Então eu posso já colocar aqui que eu tenho 2 vezes a molécula de água. E para ficar balanceada essa equação, basicamente é isso. A gente só precisa colocar 2 moléculas de água porque o resto está tudo certo. Tem o bário com o SO4, tá tranquilo. Então tá terminada essa equação química. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso. Essa daqui foi uma videoaula mostrando para vocês 4 tipos de reações, né? Reação de dupla troca, reação de simples troca ou chamada de reação de deslocamento. Temos a análise ou decomposição e temos a síntese ou adição. Então, só para revisar, que a gente já viu, síntese ou adição, você tem um produto que ele foi originado a partir de 2 ou mais reagentes. A reação de análise ou decomposição é o contrário da adição, tá? Porque na análise a gente tem um reagente que forma 2 ou mais produtos. Na simples troca, você sempre vai ter uma substância que é simples reagindo com uma substância que é composta, formando uma nova substância simples e uma nova substância composta, tá? Então, observe, substância simples e substância composta. Formou-se uma nova substância simples e formou-se uma nova substância que é composta também. Agora a gente vai para o último caso, onde a gente está falando de dupla troca, e aí a gente tem 2 substâncias que são compostas, nesse caso aqui. Então, na dupla troca, são 2 substâncias compostas que vão basicamente trocar de posição, né? Então, como eu tinha mostrado aqui, ó, eu tenho um cara que começa essa equação, tem um cara que começa essa equação. Eles vão continuar começando as equações lá nos produtos. A única coisa que a gente vai inverter é pegar o final dessa equação e jogar para se juntar com um A e não com X+, e o B que estava no final da equação do A vai se juntar com o X e não com o A. Tá? Isso foi o que aconteceu aqui, quando eu peguei essa parte final para se juntar ali, ó, no lugar desse SO4, tirei esse SO4 daqui e joguei ele lá no lugar dos grupos hidróxido que estavam lá. E a gente continua, ó, aqui eu começava com bário, aqui eu começava com hidrogênio, né? Ali eu vou começar com bário, aqui de certa forma eu começo aí com hidrogênio também, tá bom? Então basicamente é isso. A gente terminou aqui essa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um gostei nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais. Não esqueçam que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar uma playlist onde essa videoaula faz parte. Vou colocar outras videoaulas sobre essa temática, só que ali vocês vão ver resoluções de exercícios sobre classificações de reações químicas. Então já dá uma olhada aqui embaixo, porque já tem vídeos lá na playlist sobre as reações que ocorrem, reações de síntese, decomposição, simples troca, dupla troca, e aí você vai olhando para ver se você pegou mesmo, tá bom? Então vai resolvendo os exercícios, sempre pausa antes de mim, resolve o exercício por sua conta e depois você solta o vídeo para ver, ou pelo menos pula para o final do vídeo para ver se você acertou. Se não acertou, volta e vai vendo a explicação o que eu vou falando, beleza? Então, curta esse vídeo, compartilhe ele em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações, pois assim você poderá ficar sabendo sempre que surgirem vídeos novos no Estuda Mais. Um forte abraço, a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.